Eu pedi para dispormos nesse modelo, que vamos ter uma fase inicial, mas a outra eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão um pouquinho, por isso o número de 3 é para desempatar. Certo? Porque, veja só, a importância desse tema, né? Família. De fato, né, o que é que seria família? Né? O que é que seria família? Só que vamos aprender a identificar duas coisas. Um significado menor, que às vezes é o mais corriqueiro, e um significado mais amplo, né? Mais abrangente. Então, dentro desse escopo, de termos aí duas vertentes, né? Família. O que é que vocês acham, pensam? Como é que é a história? Ou numa ou na outra vertente? Mais restrita ou mais ampla? Hã? Adorei. Eu estava aqui me perguntando qual seria o tom da noite. Porque assim, a gente tem o mesmo material, mas cada turma dá, quando vocês contribuem, dá essa coisa. E há algo em mim, tinha assim esse perfume assim de amorosidade, né? Mas confiar só em mim, minha irmã que diz que eu vivo duvidando, eu deveria duvidar mesmo. Mas não é duvidando, não. Eu sempre coloco em xeque percepções que eu não tenho como torná-las concretas. Aí isso torna, entendeu? Família, certo? Esse é o elemento, né? Então, podemos olhar o termo família sob várias óticas, né? Então, sob essa ótica é seu tesouro, né? Então, ouvindo a família como tesouro, evoca o que em vocês? Diga aí. Alguém que possa... Hein? O que é tesouro? Tesouro, nossa riqueza, valioso. Mais o quê? Hein? Valor. O que seria a família enquanto valor? Porque eu vou pegar assim, tesouro, certo? Que vocês colocaram, então coloquei algo de importante. E agora eu estou pegando a última palavra, valor. Então, eu estou colocando isso como o ponto mais alto. Família como valor. Então, família como elemento soberano. Dentro da gradação do que vocês foram discorrendo. Então, o que é que seria a família enquanto valor? Hã? Referência. Pronto. Valor, referência. Deixa eu ver. Como é que você juntou as duas coisas? Diga aí. Valor e referência. São a mesma coisa, você colocou como sinônimos, são complementares. É o quê? Na minha perspectiva, assim, com a minha vivência, eles seriam complementares. Porque ao mesmo tempo que é um tesouro, que é um valor, é uma referência, você sempre busca a família como um ponto de equilíbrio, de suporte, de crescimento, também é um núcleo que você desenvolve pelos conflitos, por pensamentos distintos, enfim, comportamentos diferentes, hábitos diferentes, e que você vai conflitando e, por mais que você não tenha uma convivência harmônica, você se desenvolve e pode até evoluir com esses aprendizados como uma referência. Então, vamos lá. Família é um valor que é tomado como referência porque ele é construído. Porque alguns vão chamar família de valor e vão chamar de família de referência, mas como se fosse algo que caísse pronto do céu. Porque nossa sociedade é mais ou menos assim, né? Eu conheço Luana e aí me apaixono por Luana. Então, na hora que eu conheço Luana e me apaixono por ela, pronto.
tudo ocorrerá como um conto de fadas. Os cabelos brancos ou a carequice nos masculinos vão aparecendo, certo? Nas mulheres, os cabelos brancos também, e essa coisa vai mudando. Mas veja, muda porque eu não sou fruto daquilo, mas eu educo meus filhos como se fosse. Eu não educo meus filhos que família é algo que se constrói, que um parceiro não cai do céu. Esse parceiro é algo que não vai surgir da mera atração. Eu não educo normalmente assim. Falando eu, tentando assumir um coletivo. Eu não educo assim. Então parece que é mágico. Tudo que parece que é mágico é como serviço público, é de todo mundo, não é de ninguém. Que o olhar deveria ser outro. Quando eu sou funcionário público, eu sou funcionário de todos. E por isso eu devo olhar para todos igualmente, sem distinção. Mas não é assim. É a primeira vertente que muitos tomam. Outros não. Outros tomam a segunda vertente. Porque, na realidade, não é a frase. É como cada um vive. Então, família é um valor referencial que precisa ser construído com os reveses que fazem parte do ser família. É o que eu tentei mais ou menos. Por isso, é um tesouro. É um tesouro que eu não quero abrir mão, porque aquilo não foi achado. O que é achado, vai. Agora, aquilo que você bota seu sangue e suor, não tem como ir, porque vai parte de você. Então, será que é possível olhar para a família desse jeito? Porque se eu olhar para a família desse jeito, digamos que eu encontro Luana. Luana vai ser um elemento abjeto para mim? Não, Fernanda, é porque essa é para abjetar. E Paulinha é para casar. Porque um perfil de mulher é para ser objeto. E outro perfil de mulher é para ser colocado na cúpula de cristal. Eu estou sendo, lógico, um discurso machista, né? Mas faz parte também de um grande perfil da nossa sociedade. Agora, veja só. A criatura que acha que aqui é para jogar para riba e aqui é para colocar na cúpula de cristal, boa coisa não é. Lógico. Lógico. Porque o valor da pessoa é o valor da pessoa. Uma prostituta deve ser respeitada. Pô, qual é o problema? Vende o corpo e daí? Deve ser respeitada. Mas alguns vão colocar num ground e no outro. Certo? Mas, Fernando, como é que você fala desse nome para falar de família? Eu estou falando que, para a família ser valor, ser referência, que se constrói não de fantasias, mas de uma entrega, a construção de uma realidade, ela precisa olhar o outro como pessoa. Então, essa é a pegada que vinha em mim e o tesouro, tá? Que talvez seja possível. As pessoas não sabem o que é tesouro para ela. Não sabem o que é tesouro. O tesouro é um elemento soberano. Então, o tesouro, para mim, é um valor, um crivo, sobre o qual eu coloco toda coisa que perpassa por mim. Fazer isso, eu vou levar para a minha referência. Se ela ok, eu faço. Se ela não ok, eu não faço. Ou seja, onde as minhas atitudes ferem ou concordam com os meus valores. Então, isso é importante. Mas, Fernando, por que essa charopada sua? É porque família é um tesouro, porque é a célula da sociedade. O tecido social tem a cara da família, das famílias que o constituem. Então, por isso que é esse elemento. E aí, lógico, eu coloquei ali 2 espíritos, né? E eu gosto de espírito assim, não gosto de espírito iluminado, não. Que é só luz. Para mim é luz e escuridão. E não tem coisa que eu goste mais do que a escuridão. Às vezes eu brinco, eu digo que eu sou o homem da zona. Sou o homem da zona. Mas vocês vão entender o que é zona no momento que eu for falar algo, se não sei se é aqui que vai aparecer. As pessoas acham que família se forma porque um espermatozoide encontrou o óvulo. Então, um espermatozoide encontrou o óvulo, ou seja, ficou prenha,
certo? A família está formada. Só que esse mecanismo acontece com gato, cachorro, cavalo, tudo que é tipo de bicho. Então, o que é família? Se eu disser que família é fruto disso, eu não estou errado, mas não é só isso. E como, para mim, isso é tão automático, isso que está aí não é família. Estou falando um recorte pessoal, porque eu não sou dono da verdade, estou falando o viés que eu utilizo para poder lidar com a relação família dentro de mim, de outro lugar. E é onde eu me referencio isso, o nosso amigo Iedos Nazaro. Foram correndo lá, ele estava falando para o povo, né? E disseram, olha, sua mãe, seus irmãos estão aí. Aí ele fez, aonde? Aqui estão os meus irmãos. Aqui estão. Então, veja, você lembra que eu falei família em 2 estágios? Um é pequeno e o outro é imenso. Se o meu olhar é pequeno, cadê uma linha divisória? Aqui. Aqui eu sou brasileiro. Quem está dessa linha para frente é argentino. E aí a gente se mata um ao outro, por causa de uma linha, sem conseguir nos enxergar para além de conceitos restritivos que reduzem a condição humana. Porque o que separa uma nacionalidade de outra é uma linha. Isso torna você diferente do outro. É isso. Então, é nesse sentido que eu olho para esse quadro e vejo dessa forma. Eu acho que precisamos olhar desse jeito. Um outro discurso interessante de uma criatura que eu gosto muito, Martin Luther King. Eu tenho um sonho. E um exemplo de luta. Mas a luta dele é pelo valor da pessoa humana. Ele não defendeu um secto. O valor da pessoa humana. E isso, para mim, é importante, porque nós somos espíritos ou não. Ou você acha que o espírito reencarna todas as vezes no mesmo corpo, na mesma etnia, no mesmo grupo? Não. Estamos falar de espírito é falar de pessoa. Então, é a esse lugar que me evoca a ideia de perceber que isto daí, que é apenas parir e ter na mão, certo? É preciso que isso seja tornado um tesouro. Muitos de nós somos capazes de propiciar a formação de um bebê. Agora, quantos de nós somos capazes de adotar esta pessoa como filho? Porque filho, que seria fruto daquilo, espermatozoide e óvulo, gato, cachorro, elefante, tudo isso faz. A pergunta é, você adota seu filho como filho? Porque o movimento de adotar seu filho como filho é o movimento que leva ao que chamamos de família ter pelo menos uma estrutura básica. Ou seu filho é apenas um espelho para a projeção do que você não conseguiu? Ou apenas seu filho é um espelho para a projeção de um troféu que você quer mostrar aos outros? Então, qual é o lugar? As 2 imagens, eu gosto muito delas, e aí eu acho que um pouquinho do troféu que você estava falando aqui para mim. Assim é que, veja, olha que 2 imagens tão interessantes. As 2 crianças estão sendo nutridas. Uma tem um seio, mas a outra tem uma expressão de que está nutrindo com algo que está para além do corpo. Não que a de cá não tenha, mas ambos estão nutrindo. E esse é o lugar. Se eu quero pensar em família, eu tenho que lembrar que o que me conecta e me une ao outro tem uma responsabilidade comum. Sem olhar para essa responsabilidade comum, é complicado. Agora, o que é que eu digo? Eu acho assim muito interessante. É que, veja, vamos fazer uma autoanálise aqui, certo? Olhar para a gente. Aí o que é que a gente vai dizer? Eu quero saber das minhas verdades. Eu quero saber dos meus, dos meus elementos positivos. Eu quero saber daquilo que tanto me faz ser bem visto pelos outros. Você lembra que eu brinquei dizendo que sou o homem da zona, né? Eu gosto de ver o seguinte, as minhas incongruências. As minhas incongruências.
Aqui, lógico, talvez vocês não tenham, né? As incongruências são o não alinhamento entre pensar, sentir e agir. Quando pensamento, atitude e sentimento não estão alinhados, há uma incongruência. Uma incongruência fruto da ignorância nata do espírito que somos. Então, assumir essa incongruência não é pequenez, é grandeza assumir as inabilidades que tem, porque é a partir delas que as tornamos habilidades. Mas veja que a gente tem vergonha. A gente só quer falar daquilo que brilha. Só que o que brilha hoje era escuridão em um outro momento. O que já brilha, brilha. O que eu quero transformar em mim é a partir daquilo que não brilha. Não brilha não quer dizer que não haja brilho, pessoal. É que o brilho é insuficiente para iluminar a minha jornada. Então, eu preciso que aquilo se torne melhor. Então, eu acho que o caminho do olhar tem que ser daquilo que me falta, daquilo que eu ainda sou inábil, para entender que é a partir daí que eu mudo. Uma das coisas fantásticas disso é que quando eu olho para as minhas inabilidades, eu tenho mais compaixão com a inabilidade do outro. Quando eu olho para a vida a partir das minhas inabilidades, eu tenho mais empatia com o outro. E quando eu olho a partir daquilo que eu tenho, eu já me coloco ali em cima e o resto está tudo lá embaixo. Então, como se configura a família se a relação é essa? A relação, família, não é desse lugar. Tem quem manda e tem quem obedece. Ah, mas eu sou respeitado em minha casa. Você é temido na sua casa. Você é temido. Você é um impositor. Você não é um parceiro. Então, qual é a tonalidade da ideia de família que você traz enquanto valor? Qual é? Ah, porque meus pais eram assim. Criatura, não cabe. Não cabe. Hoje, ser pai, veja aquela imagem que está ali. Volte 50 anos, eu já tenho mais de meio século, né? Então eu posso brincar assim. Era essa a imagem do paterno? Não, trocando fralda, lavando roupa, ajudando a fazer a comida, ajudando a arrumar. Não era isso. Então, isso é o quê? A mudança da sociedade a partir da mudança dos indivíduos. Então, eu não posso querer ser como meu pai foi. Não há sentido para isso. O que ele foi, foi bom, e a atualização do construto social tem que me levar a atualizar aquilo para ser tão bom ou melhor no contexto de hoje. Senão eu estou vivendo congelado lá atrás. Então, ao olhar para isso, é preciso rever o conceito de família. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que a minha fala é a fala correta, não. A ideia é, olhe o seu conceito e teste ele. Porque nós temos o hábito de ser seguidor. Eu não gosto de ser seguidor, e não sou seguidor nem sequer de Jesus. Nem sequer de Jesus. O seguidor escuta algo, cria uma convicção e cegamente vai fazer aquilo como João ou Maria vai com os outros. Mas, Fernando, como é que você fala isso de Jesus? Quantas denominações de agregações religiosas se colocam como cristãs? E às vezes, se degradeia nitidamente com a outra. Sim, porque isso é ser seguidor. Você lê, interpreta daquele jeito e, a partir dali, a única verdade é aquela. A única verdade é a sua e o outro não. Mas, velho, o que você está querendo? Que seja a sua verdade? Não. É que entenda que impor ao outro a sua verdade, isso não é amor. E se eu tomar Jesus como o exemplo do amor que caminhou entre nós, não é isso. Dentro da minha concepção, é lógico, livre para cada um poder ter a que gosta de ter. Então, vamos olhar para a família a partir da ótica desse homem que ressignificou o que seria isso. E veja, ele teve uma ressignificação maior ainda.
ele morre e não morre. Foi o primeiro que morreu e não morreu. Como é que é isso, Fernando? O primeiro que nos mostrou que a morte não existe para o espírito. A morte só existe para o corpo. Mas, Fernando, houve uma ressurreição. Oxe, para onde é que ele ia levar esse corpo podre que depende de comer? Para poder continuar vivo? Não, a presença do Espírito. Mas como? As pessoas tocaram. Materialização de Espírito. Temos eventos disso com Santo Antônio de Paula. Como é Antônio de Paula? Antônio de Pádua, né? Então, materializações são possíveis, mas não que a estrutura orgânica prossiga, porque não tem sentido. Essa estrutura orgânica é finita, ela apodrece, certo? Então, a ideia é que nós possamos começar a olhar para isso, fazendo o quê? Fernanda, afinal, o que é que você está propondo? Não tenha medo de confrontar suas ideias com o contraditório. Aquele que não é capaz de integrar-se com o contraditório é o quê? É um ditador autoritário. É isso que é o referencial desse tesouro? Pode ser, mas precisa ser revisto. Viver a dois é desejar a felicidade do outro além da própria. Concordam? De verdade? Hã? Oh, não, vá, diga aí, vá. Olha, o microfonezinho aqui para ela, as mãos perispirituais estão todas em pés, assim, ó. Eu quero, então deixa ela falar aí um pouquinho. Não queria, não, mas... Assim, viver a dois é desejar a felicidade do outro além da própria. É muito forte, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade para conseguir dar a felicidade para alguém. Quando eu responder algo, eu não estou respondendo especificamente ao que me foi dito. Eu estou pegando isso como um gancho. Isso para a pessoa poder ficar mais à vontade. Como é que eu diria isso assim? Meu amor, eu não consigo entender o porquê das suas escolhas. Você, às vezes, diz que tem um dedo podre. Então, reconhece algo que precisa ser transformado. Mas você continua vendo como podre o dedo que é seu. Junto a mim, entendo que você não consegue ser feliz. Então, eu quero que você seja feliz. Porque só querendo que você seja feliz e lhe deixando livre, eu me deixo livre. Exatamente o que eu quis dizer. Então, é esse o olhar. Ver a dois é desejar a felicidade do outro além da própria. O que é além da própria? A minha felicidade não está amarrada à presença de ninguém. Quando eu desejo para o outro algo que não seja a felicidade, eu estou me acorrentando ao outro no sentido que a minha vida pode ter de realização. Porque eu quero, ou seja, a minha realização se torna a desdita do outro. Quando eu quero que ele seja feliz e siga a sua vida. Isso é libertador. Para quem faz. Mas, Fernando, além da própria, sim. Só é possível ser feliz quando eu não transformo ninguém em meu escravo. Essa é que é a pegada do que está aí. Família é mais que o resultado genético. Cadê o que é que ele diz? São ideais, sonhos, lutas, sofrimentos e aspirações. E aí? Concordam? Discordam? O que mais? De fato, ideias, sonhos, lutas, sofrimentos e aspirações. Ideias ou ideais, né? Ah, faltou acento, ninguém corrigiu, rapaz. Gente. E aí, o que é isso? Diga aí. Tem não? Não tem. É isso que eu estou dizendo. São ideais. E é muito legal isso, né? Porque assim, todo mundo resolve o problema dos outros na mesa de laboratório.
Então, você resolve o problema do seu irmão na mesa de laboratório. Você resolve o problema do filho do seu irmão na mesa de laboratório. Agora, se é tão fácil, por que é que você não resolve o seu? Essa é a questão. É justamente a dificuldade de lidar com a superação, transformando suas inabilidades em habilidades, que torna o outro reflexo seu. O outro é seu espelho. Quanto mais lhe incomoda, significa que tem algo daquilo que em você está precisando de resposta. Está vendo que tudo que acontece... Não, se lhe incomoda a ponto de, para você ser feliz, aquilo tem que ser eliminado, você está acorrentado. Quando eu não estou acorrentado, a vida do outro é do outro. Então, ideais, sonhos, sim? Como se vive sem sonhar? Eu brinco lá em casa que na época que eu tinha uns 9 anos, minha irmã tinha bonecas, né? As bonecas eram peladas. Nós tínhamos uma condição econômica precária, né? E aí, quem fazia a roupa das bonecas? Joe. Só que, vamos lá, meio século atrás, menino costurando roupa de boneca, qual era a visão? De uma distorção. Mas era essa, vai dar para aqui, certo? Então, o quê? Porrada no menino. E aí, eu acho que ela terminou frustrando o grande estilista Tupiniquim. Não pôde mais. Não pôde. Aí a gente ri com isso, mas quantos de nós sufoca os sonhos dos nossos pequeninos? Então, você tem um sobrinho, um neto ou filho que quer ser juiz. Aplaude. Quer ser médico? Aplaude. Vai ser um engenheiro? Aplaude. O outro quer ser professor da classe primária. Praga, tu vai morrer de fome. Vão terminar destruindo, matando o grande pedagogo que seria capaz de mudar a história desse país. Então, é preciso, no lugar de compreender o papel de família, não estar a destruir o sonho dos outros, porque você não é capaz de levá-los adiante. Imagine se Dulcinha, a freirinha, ficasse amarrada aos outros, carregarem ela nas costas, no altar, não teria feito nada. Todo mundo carrega hoje. Nada. Então, não destrua o sonho dos outros, por você compreender o valor dos seus sonhos. Lutas, sofrimentos e aspirações. Veja só. As pessoas querem fazer transformações como se fosse mágica. Fernando, o gênio da garrafa. Carla disse, Fernando, eu preciso agora acordar às 5 da manhã para estudar, que estou me preparando para o vestibular, certo? E eu tenho tomado bronca, porque eu normalmente chego em cima do horário, então eu quero chegar no horário. E aí Fernando vai dizer, cumpra-se! E ela, pronto, está resolvido. Não será assim. Carlinha, bote na Alexa. Carlinha, bote no celular. Alexa chama, celular toque, Carlinha faz o quê? Por que isso? Porque vencer protocolos psíquicos, ou seja, vencer o hábito, é um protocolo psíquico já instituído, ele demanda o quê? Sacrifício. Então, mudar o padrão na constituição do construto familiar vai requerer sacrifício, luta. Agora, transformar lutas em sofrimentos é uma escolha sua, nitidamente sua. Mas como? Lembra? Garotada tendo que fazer inglês, ir para o cursinho fora lá da escola, reclama, briga. Quando chega aos 20 e consegue um emprego porque falava fluentemente. Passa naquela questão do vestibular porque toma aquilo de letra. Depois é que vai aprender a valorizar. Mas para construir houve um sacrifício. Ele via como sofrimento. Lá na frente ele diz, ainda bem. Então, em vez de nós termos que passar um trecho da vida reclamando da vida,
olhe a sua escala de valores quando você fala de família, veja o que é valor, porque tudo que é valor é soberano, para que frente a esse soberano você não construa um sofrimento que não cabe. Você sabe que será sacrifício. E aspirações, porque família é algo aonde vai levar à construção de um vetor comum. Há de haver aspirações que sejam o quê? Uma confluência do campo de cada uma das pessoas ali presentes. E para a gente dizer, mas Fernando, veja só, mesmo aquela família grande reclama, porque tem aquela fase que vocês chamam de aborrecência, né? É a fase em que o indivíduo tem que dizer, sou eu que estou encarnado, não é o filho de Edmilson, não é o filho de Cristina, sou eu. E aí, então, ele briga, debate-se com aquilo, porque ele tem que ser ele. Não pode ser o filho de fulano, de ciclano, mesmo entendendo que alguns hoje, aos 50 anos, continuam sendo o filho de fulano ou ciclano, que não sai de casa, não preocupa criar a própria vida, e a adolescência vai até os 50 anos. Os pais reclamam. Não, essa é outra parte, Então, vamos lá. Aspirações. Do que a gente fala em comum? Para mim, aspirações é que qual é a ordem? Faça o que eu digo, mas não faça. Então, façamos em conjunto aquilo que, de fato, é o melhor. Pelo menos agora. Porque o contexto vai mudando. E aí, dessa forma, que se cimentam nos liames da concessão divina. Eu vou tirar o divino, que se cimentam nos liames da concessão do viver construído a cada dia. Pronto, isso não é mágico. Então, significa que se eu resolver casar com Joana ou com o negão, José, nada tornará isso fácil por ser ou Joana ou o negão José. Porque é sempre uma conjunção de espíritos que independe de etnia, de orientação sexual, de qualquer coisa que vocês pensarem. Porque é difícil a construção dessa relação onde o que predomine seja admiração, respeito e cumplicidade. Sem admiração, sem respeito, sem cumplicidade, aquela conexão espiritual não há. Não há entre dois e imagine entre vários. Nesse sentido, a perca do referencial, que é o que minha amiga trouxe, é que chega numa idade, quando a gente começa o núcleo familiar, você se descaracteriza, você é a mãe ou o pai de fulano, a troca de papéis, né? Você é o pai ou a mãe de fulano. E algumas vezes essa troca de papel ela é complexa, porque é mais ou menos como eu sou o dono daquele troféu. Eu sou, calma que eu disse que o que eu falo não é uma conclusão, é o que vocês dizem. Então, veja, eu sou o dono daquele troféu. Então, o pai de Bia, certo? Bia tem que ser esmerada, porque senão eu não presto. Então, o pai de, certo, é o dono daquele troféu. Então, é só essa possibilidade de interpretação, Fernando, não, tem várias outras positivas. É porque, você lembra que eu disse que eu sou o homem da zona? Eu gosto de começar pelo negativo. Qual é o negativo? Aonde eu coloquei meu filho como troféu? Eu nunca fiz, já fiz, sim. Depois eu dou conta e aí mudo. Por quê? O normal, natural, que seria o modelo que a sociedade digere, é esse. Não fazê-lo tem que estar atento, senão não muda. E aí, veja que coisa linda. Escreva na louça uma palavra. A palavra, ética. Roubaram o giz. Professora? Então, como você escreve, como você materializa a palavra família? Ou você vai dizer que não é como deveria ser, porque roubaram o giz. Roubaram o giz é você dizer que a família é daquele jeito por causa do presidente, do governador, do prefeito, do senador, do deputado, do vereador, do seu vizinho, da peste do irmão, dos pais que não prestavam, ou seja, você terceirizar.
Ética é uma construção interna. Quanto mais vivida de maneira intensa, ela contamina. Como é isso? Quantos anos tem que Jesus viveu? Até hoje. Estamos contaminados por ele. O Chico, não o de Assis, que tem mais tempo, o Xavier, olha o halo de pessoas envolvidas. O de Assis, idem. Eu falei a freirinha aqui também, idem. Mas não precisa ser só esses ícones, não. Tem pessoas aí simples. E que tem esse mesmo halo. Então, essa é a ideia. Não, ao falar de família, se há em você um sentimento que leva a denegrir, a ver isso de uma maneira denegrida, veja que não me interessa a família que tem no outro, interessa a família que eu faço se fazer em mim. Porque se Jesus olhasse para o que havia naquela época, não teríamos a mensagem. Se a freirinha olhasse, não teria a mensagem. Se Martin Luther King olhasse, não faria nada. Porque o que não falta são motivos para denegrir aquilo que nós somos incompetentes para construir. Aí a ideia é que eu vá para esse lugar. Nossos filhos são o quê? Espírito. Nasceu de mim? Não. Então, eu sou um signatário. Ele não é meu. Então, a partir daí, trazem em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas e realizações. Você lembra que eu falei que era vigoroso você ser capaz de adotar seu filho? Porque quando o filho é adotado e há o problema de dizer, isso é porque é adotado. Como se aqueles que nascem do ventre da genitora, que herda a carga genética, não tivesse aqueles mesmos comportamentos. Simplesmente é isso que está aí. Todos nós trazemos equívocos, conquistas, experiências, e tem uma coisa com o adotado. E eu posso falar isso de um lugar confortável. Minha primeira filha é adotada. Que eu, aos 14 anos, sabia que ela viria fazer parte da minha família. Eu decidi que onde quer que ela nascesse, eu iria trazê-la de volta. E quando eu adotei, um ato de amor, um ato de caridade. Não. É um desafio tal qual é a minha segunda filha, que é nascida da carga genética minha e de minha mulher. Por causa disso que está escrito aí. Quando você adota o seu filho como filho, é para isso que está aí que você toma como farol. Então, ela trazia uma ferida, como todo adotado traz, a ferida da rejeição. Só que aí eu acho que eu sou caridoso. Eu que estou botando ela no colo. Quando ela botou os espinhos para fora, o que é que a gente faz? Miserável, não retribui o que eu dou. Não. Essa é a situação, a condição do humano. Senão Jesus tinha ido embora. Chicão, a freirinha tinha ido embora. Porque depois que está constituído, todo mundo aplaude. Agora, eu sou capaz de abraçar esses espinhos? Então abrace o humano. Abrace o humano. Porque aí vamos entender que esse conteúdo todo traz um programa a executar na vida que reiniciamos juntos. Eu digo pela minha filha, desde os 14 anos eu lhe conheço. Quando me ligaram e disseram assim, olha, chegou a criança aqui para adoção, está fora dos seus parâmetros. Na hora que ela falou, eu fiz, é minha filha. Mas, doutor, está desnutrida, está isso, está aquilo. Eu fiz, é minha filha. Fui vê-la. Ela arredia, como toda criança que tem desnutrição nos primeiros meses de vida, né? Quando eu cheguei, ela pulou no meu colo e não largou mais. É, minha filha. Tem que fazer o HIV. Se fosse minha, qual o problema? Eu estou exigindo que cada um faça assim? Não, pessoal. Estou dizendo o seguinte aqui. Você lembra que eu falei falar de família em uma janela menor e numa janela maior? Você vai graduando a sua janela. Só entenda que se ela é estreita, busque alargar. Para quê? Para caber todo mundo, não para caber você, criatura. Para caber você. Então, nós fazemos isso. Essa é a trajetória. Como trilhá-la não tem fórmula.
você tem 2 filhos gêmeos, a forma de conduzir não será a mesma, por causa da primeira parte que foi colocada ali. Então, é um exercício, e nesse exercício, nós somos membros que renascemos juntos por afinidades e por contingências expiatórias, ou seja, nós nascemos juntos porque os nossos campos pessoais, ou seja, aquilo que vibra, tem a ver um com o outro. É para esse lugar que eu preciso ir. Quando são espíritos afins, a harmonia vigora no lar. Você lembra que eu disse que eu sou o homem da zona? Porque assim, já viu algum diamante que brilha sem ter sido lapidado? Você já viu algum diamante ser lapidado com algodão? Não. Vamos nos lapidando através desses encontros e desses atritos. Agora, é preciso grandeza para ver nesses atritos propulsões para a melhoria e o esmero pessoal. Esse lugar precisa ser visto. Então, quando são afins, a harmonia vigora no lar. E quando não são afins, eu tenho que fazer a harmonia vigorar. E aí eu vou entender que é justamente na família onde teremos a oportunidade de crescer e aprender o quê? O que eu não sei. Imagina, Bárbara, minha filha. Praga, rapaz. Todos os outros foram encaminhados. Essa coisa não presta para nada. Espera aí. Mas olha o que já fez. Aí vai contando aquelas coisas que vocês acham horrendas no humano. Bárbara fez. E aí, eu indignado com tudo aquilo. Ela precisa crescer? Não. Eu preciso crescer. Porque se hoje eu me acho melhor, olhando para a Bárbara e fazendo todo esse tipo de desenho, eu mostro que eu não sou melhor em nada. Quem é melhor porque já foi para além daquilo. É melhor porque está o quê? Além, e não a quem? Quem está além sabe as dores e os pendores de quem está a quem, porque naquele lugar já esteve. Então, vai olhar para a Bárbara e dizer, rapaz, o que é que impulsiona isso? E aí, olha para a Bárbara como uma possibilidade de aprender junto com ela. E Bárbara faz a virada. Por quê? O que é que estimula a transformar? Amor. Amor não é querer transformar o outro no que ele não é. Amor é ser capaz de ser um com o outro como ele é. Isso é que estimula. Então, esse é o lugar para entender o que é a oportunidade de crescer e aprender. Onde eu fiz aqui um espelho em Bárbara que, como é? Metafórico, mas que retrata exatamente as nossas aspirações sobre o outro, sem conseguir aceitar o outro como o outro é. E aí, a partir daí, é preciso olhar, porque quando eu não aceito o outro como o outro é, o que é que o outro é para mim? Ali, imagine que é um desencarnado do outro lado, e um encarnado aqui. O outro é seu obsessor. Nós, às vezes, no núcleo familiar, vamos caricaturar alguém como aquela imagem que está ali atrás. Parece que a existência da criatura é só para detonar sua vida. Só para acabar com você, só para destruir tudo que você pensa e você quer. E não consegue compreender que, para isso acontecer, tem que ter uma conexão entre... Porque a conexão só se dá entre 2 espíritos quando há um padrão vibratório que é semelhante. Mas você quer dizer que eu tenho que passar o mesmo com ele? Não. Essa experiência tem algo a lhe dizer, que se você abraçar, você dá um salto quântico no seu status de ignorância para um status de que conseguiu integrar uma outra habilidade, um outro olhar. E assim, a gente vai precisar olhar para a família, para esses elementos e se perguntar, o diálogo, qual o valor dele? Isso é Siri. Isso é Siri. Siri gosta de fazer isso. Então, diálogo é a arte mais sábia da humanidade.
Mas como é que a gente faz diálogo? Maiara, meu amor, hoje é o dia da DR. Agora você vai ter que me escutar. Isso é o diálogo. Ou então, chega para cá, deixa a pobre da Carla e da Bárbara diferente. Nandinha, o que é que tu andou apontando? Isso é o diálogo. Veja que às vezes é assim. Então, o que é diálogo para você considerar a arte mais sábia da humanidade? Discordar sem brigar vale para ambos. Expor o que quer fazer. Como é que eu quero um diálogo? Eu já chego massacrando. Certo? É preciso espaço para que ambos se coloquem. Estabelecer regras e limites. Só estabelecendo regras e limites que vamos aprender a discordar sem brigar. Isso não cai do céu. A ética do espírito deve ser o elemento a esclarecê-lo, fazendo-os despertar para seu verdadeiro papel. Aonde? Dizia minha bisavó, quando um não quer... Então, como é que eu vou colocar sobre alguém a máscara da peste, do que não presta? Porque se o pau está comendo, é porque eu estou compactuando com isso. Então, esta caminhada até aqui, deixa eu ver se a memória ainda está, porque está ficando velho, né? O bicho pega. Eu vou querer agora, de 3 em 3, que vocês façam um exercício. Qual é, Fernando? Tandandandã. Vocês discutam qual o papel da família no desenvolvimento da sociedade. Vou dar alguns minutinhos para vocês conversarem, o trio ou a dupla. Tá? Quem estiver sozinho, aproxima-se de outro para fazer aí uma conjunção. Tá? E se tiver alguém que esteja só e não tenha, vira a cadeira de costas e vai virar 4 em vez de 3. Certo? Então, resposta é: qual é o papel da família no desenvolvimento da sociedade? Pronto. Pessoal, vamos lá que eu vou precisar do apoio de vocês um pouquinho. Veja só, o que vocês imaginaram que é o papel da família no desenvolvimento da sociedade? Se a formação dessa família é pautada nessa fantasia infantil, certo? I love, kiss, como se isso fosse o encanto, certo? Agora, veja só, eu tenho uma pequena, agora tem 18, mas aos 15, né? Tem que sonhar com tudo isso se tiver na cabeça dela. Eu não posso querer, agora tem que ter, é a mesma história de Papai Noel, né? Papai Noel existe? Oh, existe! Ou seja, se a base para a constituição da família for um pensamento infantil que acha que isso é a base da ligação com 2 pessoas, associada ao compromisso de fazer um núcleo familiar, é preciso que nós nos questionemos. Porque temos 2 elementos importantes que fazem parte da nossa sociedade. Um é esse. Todo mundo quer definir qual é o padrão, e o outro é esse, a lei do... Então, frente ao desafio desses 2 aspectos, certo? Há de haver reflexão para não pautar família em uma fantasia que cai do céu. Pronta. Então, o que a família tem para o desenvolvimento da sociedade? Vocês com as palavras, diga aí. O que é que vocês discutiram e pode agora enriquecer o nosso cenário? Ali. Nós aqui entendemos, né, que a família é o núcleo básico da sociedade, né? Entendendo família como a família nuclear, bem como a família universal, porque ajuda aí, gente. Tudo é uma família.
se nós estamos aqui, é uma família. A gente tem a família do trabalho, a gente tem a família dos amigos, a gente tem a família dos vizinhos. Então, se a gente for olhar como um todo, tudo, a gente tem, tem a família, né? E a gente acolhe as pessoas, enfim, é isso que a gente achou. Então, uma das funções da família, no desenvolvimento da sociedade, é mostrar que as agregações também se configuram como família. O que mais? Bem, a pergunta foi a importância da família para a sociedade. Aham. E a gente parte exatamente de um pressuposto semelhante do grupo. Considerando que a família é a primeira célula da sociedade, são as características que a gente visualiza nessa célula que são mais prováveis de serem refletidas da vida em sociedade. Claro que isso a gente considera grupos que se unem e se percebe como família, como o outro grupo falou, família do trabalho, família do colégio, isso tudo influencia. Mas essa família originária é através dos valores que são desenvolvidos nessa convivência familiar, que não é ali o quis, o amor, é muito mais a compreensão, a compaixão, a equidade, a superação, várias outras palavras definem essa convivência familiar que projetam, depois de desenvolver esses valores, o indivíduo na sociedade. E isso faz toda a diferença. Porém, isso não é determinante, porque aí tem a questão do espírito e do livre-arbítrio. E aí surge uma palavra aqui na discussão da gente, que aí a gente passa a discussão para você. Índole. O que seria a índole? Vamos lá. Essa pergunta, eu vou fazer uma outra complementar antes de respondê-la. A índole é mutável? Porque, às vezes, usamos para dizer, é má índole. Sim, e daí? Porque se você me disser que é imutável, tudo bem. Você está fechando, ou seja, o diagnóstico definitivo, tá? Que, em outras palavras, você está marginalizando. Porque eu conheço uma criatura que era miseravão. Miseravão, matava, perseguia, e que vocês adoram. Ele chamava-se Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Então, se alguém acha que índole não muda, Saulo virou Paulo. Então, olhe, de fato, o que você está definindo como índole. Se você está definindo para partir da perspectiva do não mutável, você precisa rever. Ele tinha toda uma força, um poderio em uma direção. Jesus aparece, ele entende o que agora a direção é inadequada. Ele faz o quê? Ele realinha com a mesma força com tudo aquilo. Para ficar tão claro isso, lá na frente ele diz: faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Ele compreende que conversão não é transformação. A conversão, eu entendo que é aquilo, mas eu não integrei como tal. Por isso eu faço mais o mal que não quero do que o bem que quero. Agostinho, lá na frente, faz algo similar. Ele para todo final de dia e reflete para ver o que é que ele poderia ter feito para ter tornado aquele dia melhor. Isso é assumindo o quê? Que é o homem da zona. Eu não me acho luz, eu sou escuridão. Eu preciso olhar cada vez aonde minha escuridão preponderou acima daquilo que eu acho que precisaria ser melhor. Aí eu entendo que eu tenho um pequeno degrau a galgar a cada dia. Então, esses elementos que o indivíduo traz é derivativo das múltiplas experiências por ele vivenciadas em encarnações anteriores, mas que não é imutável. Opa, boa noite, Fernanda.
Diga. A gente fez um raciocínio que eu acho que a gente começou falando... Aqui, eu vou mudar um pouco as palavras que a gente conversou, porque a nossa conversa foi conversa de amigos, né? Mas, para trazer aqui para o racional da aula, o que a gente discutiu foi o que há em mim como indivíduo, há na família e também há na sociedade. Né? Nós somos o universo. Tudo que é em mim é no universo. Então, tem essa transposição. Só que, assim, a partir do momento que você coloca na família como coletivo, que você faz esse processo, aí a família como o primeiro núcleo, que não é só indivíduo, e depois a sociedade, a gente convive com todas essas diferenças, né? Então, muitas vezes, você está vivendo em uma sociedade doente, em alguns aspectos, porque isso reflete o que são as doenças ou as desestruturas familiares. Então, quando você tem a sociedade com a família desestruturada, com mais gente abandonado, né, os filhos ali sem pai, enfim, e como tem acontecido, a sociedade ela acaba refletindo bastante isso. Nós estamos em uma época, por mais que nós tendemos a dizer que agora é pior do que antes, e aí eu acho interessante vocês verem um filme chamado Meia-Noite em Paris. Se não lerem, é fantástico. Para você entender que antes nunca foi melhor. Nunca foi melhor. Nós estamos na sociedade mais inclusiva que esse planeta já viveu. Mais inclusiva. Quem tinha seu filho com alguma alteração fora do dito normal era jogado no porão, escondido em qualquer canto. Aquele que não conseguia acompanhar o desenvolvimento escolar, burro. Tanto que tem aquela cadeirinha nos coisas de quadrinho, que é uma cadeirinha onde o menino senta e bota um chapéu na cabeça. Burro. Hoje nós conseguimos sair desse lugar para compreender que há necessidades diferentes. Dislexia, descalculia, TDAH. Lógico que há excessos de diagnóstico, porque isso vai fazer parte. Mas aquela situação, o indivíduo consegue agora suporte para justamente se superando, se tornar mais um ser, certo? Mais um componente funcional, operacional da sociedade. Então, nós estamos em um dos momentos mais significativos do construto do que é sociedade e família para esse planeta, porque não era assim. Agora, veja, aonde é que eu acho que há a sociedade doente, podendo deixar lugar para todo mundo que queira pensar de outra forma, né? Eu vou dizer, não. Mas olha aquela miséria que fizeram com o autista. Olha aquela miséria que fizeram com o capenga. Olha aquela miséria. Criatura, dizer que a sociedade está melhor hoje não é dizer que não há problemas. Agora, não aceitar que hoje está diferente e mais inclusiva do que era antes é simplesmente estar congelado em uma convicção que não é capaz de escutar o contraditório. Eu não estou falando de certo e errado, não, de escutar o contraditório, porque não escuta. Já vem com sua pré-definição. Isso é uma sociedade mais inclusiva, é uma sociedade mais humanitária. É assim que nós vamos começando a mudar. Então, esse elemento precisa ser visto para nós nos perguntarmos, quando você colocou eu, família, sociedade, como sou eu com minha família interior? Porque nós somos um mundo aqui dentro. Um mundo aqui dentro. Como eu sou capaz de acolher a minha criança ferida, eu sou capaz de acolher o meu adolescente frustrado, eu sou capaz de acolher o meu adulto não realizado. Eu preciso ser capaz de acolher essas coisas. Se eu não acolho dentro, eu projeto fora. Então, essa é a ideia. Quem mais? Quem mais discutiu e quer compartilhar conosco mais um pedacinho? Deixa eu ver se tem algo mais. Não. Olhe, eu gosto de dedo duro. Pode passar. Pode passar. Não, aí.
Não, mas não, sabe o que é isso? Isso é percepção mediúnica. Ela sentiu que haviam vários espíritos querendo que vocês contribuíssem. Diga aí, Bárbara. Tá vendo? Vê o que é campo pessoal? Atrai para si. Não atrai para mim, não. Obrigada. Diga aí, Bárbara, o que é que vocês discutiram dentro desse núcleo, do contexto, de qual a importância da família no desenvolvimento da sociedade, né? A gente vê a sociedade e a família como uma moldando a outra, né? Meio que complementando. Então, diante do que se vê na família, é o que se vê na sociedade e vice-versa. Então, a gente foi por esse lado aí, de que, né, a evolução, exatamente isso, o que se vê dentro da família é o que se vê na sociedade, até porque a sociedade é uma grande família, né? É um grande conjunto de famílias, né? Então, por isso, uma molda a outra. Tem uma coisa que as pessoas dizem assim, ó, uma andorinha só não faz, né? As pessoas esquecem um princípio chamado de ressonância mórfica. Pegou-se uma ilha e se jogou batatas cozidas na areia. E os macacos pegavam a batata para comer e com areia, né? Então, imagina. Em algumas ilhas foi aparecendo alguns macacos que lavavam a batata na água e comiam a batata sem areia. E aquele número foi crescendo. A partir de um número X, em seguinte, todos os macacos passaram a lavar as batatas para comer. O indivíduo sofre influência da sociedade, mas ele pode modificar a sociedade. E quando uma andorinha se transforma em algumas andorinhas, o verão acontece, porque dentro do contexto da ressonância mórfica isso se expande. E é assim que isso faz. E veja, eu enquanto família transformo a sociedade transformada me dá um outro molde de família. Então, é preciso reconhecer que eu estou nesses dois lugares. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é, quem sou eu nesses lugares? Tá? Então, isso é coisa do passado, isso é absurdo. Não, você tem que saber fazer as duas pontas, olhar para os dois lugares. Quem mais? Vamos lá. Olha que coisa. Você lembra que aqui tinha... Adoro isso. Olha o que é que tinha aqui, duas coisinhas lindas, né? Agora, olha o que é que aparece embaixo da família. E a pergunta que vai se seguir a isso é essa. Qual é a sua responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar? Mais um tempinho para vocês conversarem. Vamos lá, meu povo. Agora, segunda rodada. Você lembra daquela frase? Então, vamos lá. Afinal, qual é a sua responsabilidade dentro do grupo familiar? E aí, quem começa? Aqui. Boa noite. A gente estava discutindo aqui que, na nossa visão, o papel principal, primeiro, a gente tentar melhorar a gente mesmo. Eu tenho que cuidar de mim para poder trabalhar com o outro dentro da família. E são vários papéis que a gente exerce. No meu caso, eu sou mãe, filha, irmã, esposa. Então, eu tenho esses papéis, mas o mais importante é eu estar bem comigo mesmo. Senão, não vou conseguir auxiliar ninguém. Nem quando estava trabalhando, eu já sou aposentada. Mas, assim, a dependência familiar é muito grande, porém, eu tenho bem claro cada papel que eu exerço. E o principal é eu estar bem comigo mesmo. Tem uma coisa de sua fala que eu acho muito legal, que tem feito parte de minhas falas em algumas palestras. Você falou dos papéis, das funções. E veja, filho, mãe, avó, certo? Tia, esposa, ou seja, são vários papéis. Cada papel requisita de você uma habilidade, tá certo? Quando você
deixa de se rotular por um dos papéis e se coloca no lugar do indivíduo que utiliza diversas funções, diversos papéis, diversas máscaras, diversas personas na linguagem psicológica, você começa a compreender que é preciso saber transitar entre esses papéis, transitar entre essas personas, porque cada uma requisita de você aspectos em gramaturas diferentes do outro. Quando você passa a exercitar essa dissociação de forma consciente e identificando o que é o lugar de cada um desses elementos, você vai se apropriando das habilidades, independente da função. E é aí aonde a habilidade que a avó tem pode ser utilizada no lugar da esposa, aonde ela acessa a habilidade da avó, aonde vai lidar com aquele parceiro utilizando aquela habilidade, que se ela não evocar, não vai sair dali, porque a relação homem e mulher como cônjuge é diferente de avó, neto. Mas, às vezes, justamente, eu preciso daquela habilidade para tornar esse diálogo não uma competitividade, mas sim uma cumplicidade. O que é cumplicidade? Joana está aqui. Temos diferenças entre eu e ela. Se não houver cumplicidade, só vai haver quebra-pau. Tem que haver uma cumplicidade. Que cumplicidade? Eu sei que isso é o que Joana dá conta. Eu sei que é até aqui que eu dou conta. Enquanto cúmplices, vamos lidar nós dois com o que cada um dá conta e propor a nós dois ir um pouco além do que dá conta como um desafio em prol de termos uma relação cada dia melhor. Isso torna-se cada vez mais possível quando a experiência dissociativa de enxergar as funções, os papéis, as personas, em vez de se deixar cristalizar em uma delas, a caminhada do indivíduo no seu papel de ser transformador do grupo familiar, se reflete em um construto familiar que é responsável por alterações que melhoram a sociedade. E aí os dois pontos se conectam plenamente. Quem mais? Não tenho mais nada a declarar. Falou o que a gente tinha discutido. Ricardo. Ô, Fernando. Tem umas 5 histórias para contar, mas vou contar uma só. Ponderado na família, tá vendo? Não, a história que eu tenho para contar é o seguinte, a história real, que foi na minha família, e tem muito a ver com essa questão de papel, e tem a ver com a questão da responsabilidade de grupo, né, que é a pergunta, que no começo do ano eu estava montando um negócio novo, minha mãe médica, eu e ela nos juntamos, fomos montar um negócio novo. E, para mim, era assim, ela é minha mãe e no negócio ela é minha sócia. Né? Vamos deixar esses papéis bem claros, bem divididos. Para minha mãe, para ela não deixaria de ser mãe. Então, ela preferiria só fazer a parte dela ali técnica como médica, né, que era um suplemento, tal, e ela não queria se envolver muito. Então, a habilidade dela para fazer a parte do negócio com o filho estava ali, enfim, não vou julgar, mas ela não queria, não quis, e eu respeitei isso. E aí, a partir do momento que a gente o negócio começou a funcionar, meus pais viajaram, foram encontrar meu irmão que mora no interior, virou aquele negócio que virou parecendo um negócio familiar, e todo mundo se metia, e todo mundo falava. Aí meu irmão brigou comigo, aí meu pai veio brigar comigo, aí eu fui discutir com meu irmão. Quando eu vi, estava aquela confusão, aí eu parei para pensar. Eu já tinha havido discussão com meu irmão, né, em relação ao negócio, e aí eu parei para discutir, eu falei, rapaz, espera aí, eu quero que ele seja meu irmão, ou eu quero que ele seja um sócio, um representante? Eu prefiro que seja meu irmão.
Então, não precisa se meter nisso, não precisa fazer, vou contratar alguém e tal. Pô, como melhorou a vida? Como melhorou a relação? Assim, até o que estava da discussão passada, virou meu irmão, né? Voltou a virar meu irmão ali num momento até melhor a nossa relação. Mas por conta disso, por conta do... Olha aqui, peraí, meu papel com ele aqui é de irmão. Meu pai também, enfim, tinha entrado na coisa da discussão ali, mais fervoroso, né? Como é que pode você ser irmão e tal? E eu falo, não, peraí, meu pai. Eu falei, olha como é melhor estar aqui. Ele é meu irmão. A gente não precisa fazer negócio junto. Enfim, tem pessoas que têm essa habilidade, tem famílias que têm essas habilidades, né, de trocar os papéis, é negócio, é empresa e tal, mas não é meu caso, pena que não é meu caso, né, como diz a música, e ficou tudo bem. Mas, enfim, eu queria ilustrar porque a nossa discussão aqui foi um pouco nisso, da questão das responsabilidades, e depois da fala da nossa juntou homem, só dá zona. Só da zona. 3, só da zona. Veja... A mãe se mandou logo no começo. Então, né? se a zona não se instituísse, Ricardo teria perdido a oportunidade de superar a si mesmo. A zona é o espaço do atrito, o espaço que lhe convida para sair da posição de conforto. A posição de conforto é querer que o outro seja como você quer, que a coisa transcorra como você quer. Sair da zona de conforto é o que eu preciso atuar, agir, para que as coisas caminhem, sem comprar desgastes desnecessários. Só que, às vezes, isso só vai ser alcançado quando você estiver imerso na zona. Por isso que a zona de atrito, ela faz com que nós despertemos qualidades em nós que nós não. Agora, é preciso aprender a passar pela zona e não viver na zona. Porque quem vive na zona é normalmente aquele que sabe gestar e não sabe gerir. Gesta o projeto, identifica o sonho, mas não consegue fazê-lo prosperar e ter pernas próprias. Então, aquele que é incapaz de gerir não consegue fazer isso. Da mesma maneira que aquele que não é capaz de gestar termina, por vezes, em uma contínua frustração, porque só constrói os sonhos dos outros e não consegue gestar os próprios. É justamente essa zona de atrito, essa zona de conflito, que quando você transcende a função que você queria impor para compreender suas outras funções e agregar as habilidades de forma proativa, você consegue fazer com que isso se transforme. E aí você consegue assumir o lugar de quem gesta e consegue assumir o lugar de quem gere. E aí, só gestando e gerindo, você consegue se tornar, na sua vida, certo? Na sua família interna, alguém de poder gerar a mesma coisa na família com quem você está convivendo, naqueles com quem vocês estão. Por quê? Porque o que Ricardo fez foi entrar em harmonia com seus próprios conflitos. Quando a gente faz isso, torna-se mais fácil. Essa é a nossa responsabilidade. Não transmitir ao outro familiar o conflito que é meu. E isso é fantástico, porque muitas vezes inicia-se, se é necessário, o planejamento, onde seus membros, se é necessária a experiência, que vai ganhando-se com o tempo. Você acha que foi só Ricardo que aprendeu? Não, os outros também viram. Olha, a gente pesa onde não precisa, certo? Ao sabor das circunstâncias e das contingências da vida. Sai! Eu não preciso estar vivendo ao sabor das circunstâncias e contingências. Eu posso ser o elemento transformador desse ambiente. É minha responsabilidade me perguntar aonde eu estou naquele grupo familiar. Mais alguém? Parentes, problemas. Vocês não têm. Não tem. Não tem. São bênçãos, castigos, provas ou expiações.
E qual é a sua responsabilidade nesse contexto? Então, dá uma conversadinha sobre isso que a gente vai voltar daqui a pouco. Afinal, quem são, o que é que são os parentes problemas? Todo mundo se escondendo, rapaz. E aí, afinal, os parentes problemas são bênçãos, castigos, provas ou expiações? Olha, aqui. Um para cada. Você fica um lá, o outro fica aqui. Bora. Você fica lá para o trio parada dura ali, e ela aqui. Vai lá. Boa noite. Bom, eu não vejo como problemas. Eu não vejo como problemas nossos, não. Eu acho que a responsabilidade é deles, dos parentes mesmo. Até porque conselho geralmente não aceitam, né? Quando a gente busca até para ajudar, muitas das vezes não aceitam. Então, minha avó já dizia que o conselho dar a quem pede, né? E eu gosto muito de ajudar até. Gosto de verdade de ajudar. E eu gostaria muito que aceitassem até, muitas das vezes. Mas conselho geralmente não aceitam. Ok. Agora será de mais Ricardo, olha. Eu pensei que Albertino. Pensei que você ia comentar. Cadê minha amiga? Eu discordo de você, parente, problema é problema mesmo, viu? Eu sabia que alguém não ia deixar a bola quicando. Pois é, jamais. Mas acho que são expiações. Expiações porque, na maioria das vezes, vou generalizar um pouco, os nossos parentes estão dentro da nossa família, então eles absorvem valores, né, semelhantes aos nossos. E as debilidades também. Então, eles funcionam como espelho, e a nossa responsabilidade é funcionar como um espelho mesmo, para lapidar tanto a eles quanto a nós mesmos. Olha, tem uma coisa que, depois de Renata, aqui, ó. Tem aí também? Então, aí primeiro, depois cá. Vamos lá. Boa noite. Eu acho que esses parentes problemas, né, eles vão... Eu acho que isso são, vamos dizer assim, que bênção, castigo, prova e expiação são categorias. E que eles vão mudando de categoria conforme a gente vai adquirindo habilidades e entendendo que nesse binômio, né, nós e eles, tem uma responsabilidade de cada um. Eu entendo que em toda relação tem 3 partes. O meu, o dele e o nosso. Então, a partir do momento que eu modifico a mim e adquiro habilidades, esse nosso vai se modificando também. Porque você passa a olhar o outro de uma outra maneira e interagir de uma outra maneira. Porque o problema, ele tem, eu acabei de falar aqui, né? Uma briga ela não vai acontecer se uma das pessoas ela não quiser. Né? Você vai responder de uma maneira diferente, né? Entender o sentimento que você tem e responder de uma maneira diferente. Então, a responsabilidade fica nesse sentido. Renata. Boa noite. Parentes problemas são os problemas dele. Na verdade, eu concordo em parte com o que você disse. Mas somos indivíduos. Mas temos essa relação. Me transformo conforme a música vai tocando. Eu tenho que seguir esse ritmo. Senão eu tropeço, eu caio, ele também. Então, eu acredito muito que a responsabilidade de cada um é ser para o outro o melhor possível dentro dos seus limites. O outro é sempre uma possibilidade de eu me conhecer, porque o lugar que eu descrevo o outro é o lugar onde eu coloquei o outro. Não é o lugar onde o outro está, é o lugar onde eu coloquei. Então, eu posso colocá-lo em qualquer lugar. Prova, expiação, castigo. Então, no momento que eu entendo que o lugar que o outro está frente a mim
é o lugar em que eu o coloco, isso muda de gramatura. Judas, qual foi o lugar de Judas para Jesus? Certo? Então, nós precisamos começar a se questionar o que é essa relação para mim é castigo. Dissolvo o castigo. O que essa relação é para mim é expiação. Dissolvo a expiação. Só que nós somos, às vezes, levados tenazmente, porque a gente diz, não, mas eu não penso assim. E lógico que vive assim. E aí é uma diferença entre o discurso e as atitudes. E quanto maior a diferença entre o discurso e a atitude, maior a tensão. Quanto maior a tensão, o outro é o escoadouro das minhas incongruências. Então, nesse sentido, vigie seus pensamentos cotidianamente frente ao outro. Porque em nada eu auxilio o outro, colocando sob os ombros dele mais do que o que ele já traz. Eu busque não entrar na vibração do conflito. Mas, Fernando, é impossível. Não, é possível. A sua inabilidade é que ainda não alcançou essa habilidade. A presença dele é um auxílio para que você alcance esse lugar. Porque tem pessoas que estão sendo conduzidas para esse lugar com algo muito mais complexo e doloroso do que você acha que está vivendo. Perdão como quebra do círculo vicioso. Se eu odeio o outro vai reverter para mim a mesma coisa. E ficamos um com o outro nessa retórica, cada um dizendo que o outro presta. Você lembra que eu falei das agremiações cristãs? Uma mete a pedra na outra. E aí, passes, orações ectoplásmicas. Por que eu coloquei isso, Fernanda? Se você tem alguma percepção de que a vida vai para além daquilo que os sentidos comuns podem alcançar, que é o tato, o olfato, a audição, às vezes a melhor coisa é o quê? O silêncio. Aonde passe orações e doação de ectoplasma é postura mental em prol da felicidade do outro. Você lembra aquela frase que estava lá atrás? Porque a minha postura mental em prol da felicidade do outro demonstra o quanto eu estou livre para que minha felicidade se faça em mim e não na dependência do outro. Paciência, compreensão e tolerância. Por quê? Porque eu sei que eu lá atrás era igual ou pior. Então, paciência, compreensão e tolerância. O que é isso? É eu botar à prova aquilo do qual eu me nutri. Porque quando eu aquilo vivi, teve alguém que foi assim, para que me ajudasse a estar aqui. E agora, o quanto eu verdadeiramente aprendi para estender ao outro? Então, veja, objetivar vocabulário sustentado por vibrações fraternas. Às vezes, quando a gente vai falar do parente, que a gente descasca tudo que não presta. Se uma oração, que é um fluxo positivo, pode envolver o outro, a negativa também. Então, por que você se compraz em envolver o outro em energias que não são salutares? Perceba isso, compreenda. E aí, trabalhar o núcleo do processo conflituoso. O que é que tem em mim que é tão ativado pela presença do outro? Então, a minha responsabilidade frente ao parente colocado como problema, como quer que seja, é a responsabilidade de não transformá-lo na projeção das minhas incongruências. De olhá-lo enquanto pessoa sem reduzi-lo nem marginalizá-lo, porque enxergar que eu também já estive em algum momento naquele lugar. Quando naquele lugar estive, esperava que alguém me ajudasse. Agora é minha hora de ajudar. Fazendo o quê? Não sendo mais um a colocar uma pedrinha em cima daquilo que o outro já carrega. Então, há uma necessidade para que a gente consiga fazer isso, né? Isso é família. Isso é senso de família. Isso é saber agregar. Agora, tem uma outra fase que é o que você tem percebido
no crescimento e desenvolvimento da sociedade, como reflexo da condição atual da família no tocante ao contexto do relacionamento dentro do núcleo familiar. Eu não sei se vai ser possível ver esse texto. Vai, eu vou abrir para o lado de lá daqui a pouquinho. Nós temos mudado muito o contexto aí de família. Muitos países ocidentais passaram por mudança nos padrões familiares que seriam inimagináveis para gerações anteriores. A grande diversidade de família e formas de agregados familiar tornou-se um traço distintivo da época atual. As pessoas têm menos probabilidade de se virem a casar que no passado, e fazem-no numa idade mais tardia. O índice de divórcios subiu significativamente, contribuindo para o crescimento das famílias monoparentais, ou seja, um modelo de família diferente dos anteriores. Constituem-se famílias recompostas através de segundos casamentos ou através de novas relações que envolvem filhos de relações anteriores. As pessoas optam cada vez mais por viver em coabitação antes do casamento ou em alternativa ao casamento. Em resumo, o mundo familiar é hoje muito diferente do que era 50 anos atrás. Apesar das instituições do casamento e da família ainda existirem e serem importantes nas nossas vidas, o seu caráter mudou radicalmente. Então, há família que só tem pai, família que só tem mãe, família de 2 pais, família de 2 mães. Então, isso é o retrato da nossa sociedade que passou a ser mais inclusiva, porque isso era marginalizado. No entanto, não foi só a família e a composição do agregado familiar que sofreu alterações. A mudança nas expectativas criadas pelas pessoas nas suas relações com os outros foi igualmente importante. Deixar de depositar-se no outro as expectativas das nossas. Agora, a questão é que se retirou do outro e se retirou de si mesmo. Ou seja, amava a Madalena, Madalena me traiu, e o que é que eu vou dizer? Não vou ser mais otário e deixar outra Madalena me fazer sofrer. Quando eu faço isso, quem é que impede de possibilitar Fernando amar outra vez? Ele. Então, sou eu que me enclausuro quando eu não consigo fazer isso. E esse modelo que está aí agora é que eu não preciso temer. Há 50 anos atrás, a mulher desquitada e a prostituta era a mesma coisa. Não era divorciada, era desquitada. A mulher que se desquitava era como desfrutável, é um termo lá da época. Não estou dizendo que todas eram assim, mas era o estigma social. Então, veja, como isso está diferente hoje. Tá? Então, é perceber que isso está mudando e eu tenho que assumir uma postura que seja proativa a acrescer a tudo que está aí algo que dê mais liberdade ao humano, ser o humano que é. Pergunta rapidinha do slide anterior. Diga. Ali foi elencado várias condutas para a convivência com o parente problema. E o afastamento como escolha, como é visto pelo Espiritismo? Quando eu resolvo, ao invés de não adotar nenhuma daquelas condutas e opto por me afastar, como isso é visto? Vocês já viram aquele casal que se separou há 30 anos e quando ele passa lá, olha para aquilo. Já viram? Vocês conhecem alguns, né? Conhecem alguns. Eles se afastaram. Criatura, ninguém se afasta daquilo que não resolveu. Eu posso gerar uma distância necessária para que eu ganhe fôlego para trabalhar a inabilidade que eu não tenho. E fazer o quê? No momento que eu elaboro a inabilidade, eu vou trazer ela para colocá-la no fronte de novo. Porque senão você vai fazer igual aquela criatura que casou com João. E aí João pintava e bordava, dava porrada, pintava diabo. E ela o quê? Vou suportar em nome... Vou suportar, e lógico, João tomava umas canas, teve cirrose e morreu. E ela, alguns anos depois, morreu também. E aí depois, passa-se um tempo na erraticidade e está na hora de voltar.
Certo? E aí, irmã, como é que está os planejamentos? Ah, já sei que com aquela miséria eu não volto de novo. Irmã? O que foi que o mestre disse? O quê? Olhe, veja só. A vida serve para desatar os nós que ainda continuam atados. O mestre disse, amai-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros? Então você já sabe com quem vai voltar. Afastar dentro desse recorte que eu fiz é só retardar. Porque o outro não é o seu problema. O outro lhe chama a atenção para um problema que é seu. A inabilidade que você não tem. Porque o que é que vai ocorrer é você saber lidar com isso, porque não tem como. Agora, às vezes, o maior ato de amor é dizer, Isadora, a gente não dá para viver junto. Eu quero que você seja feliz e eu também seria feliz. O maior ato de amor, às vezes, é justamente esse, de fazer essa condição. Então, mas a meu ver, a pergunta é, isso é afastamento ou é respeito mútuo? Então, deixa eu voltar aqui que eu vou voltar a isso. Então, pessoal, veja só. Eu botei ali um modelo de família, outro modelo também. Para descrever que não tem modelo, é pleomórfico hoje. Hoje você tem tudo que é tipo de arquitetura. Então, o que é que a gente está dizendo? Voltamos no compromisso de receber aqueles que nos chegam e encaminhá-los a superar seus desafios, a despertar suas habilidades e se superar. Mas a gente deve ensinar pela imposição ou pelo exemplo. Então, significa que tudo isso a gente tem que dizer para frente, na frente do espelho, para nós mesmos. Por quê? Cada vez mais o modelo é esse. Eu sou casado com Joana, tem filho meu, tem filho de Joana e tem filho de nós dois. Famílias reconstituídas, né? Como isso tem se tornado. Famílias onde não há o elemento genético, foram adotadas. Então, perceber a pleiade de tudo isso. Para que aí, então, eu possa agora compreender que eu tenho complexos para superar. Quando eu falo em lidar com o que se chama de família. Eu tenho fantasias infantis, tipo aquela do meu beijo, meu amor. Eu tenho instintos que eu preciso lidar com eles. É fácil, aos 95 não tem instinto. Nem Viagra resolve. Tá? É fácil de dizer, isso é coisa do cão, isso não presta. Então, eu tenho automatismos psíquicos. Ou seja, toma lá, cá. Então, eu não, ajo, eu reajo. Eu tenho impressões de personas de vidas passadas. A índole, você lembra? A índole. Eu tenho o karma, que vai se manter enquanto complexos, fantasias, instintos, automatismos e outras personas continuarem a dominar o meu comportamento. Ou seja, eu vou cumprir o roteiro. Cada vez que eu tomo consciência de tudo isso, reconhecendo o que há de sombra e de luz em mim, não há karma a se fazer, há karma a se desfazer. Porque aprendemos sem tornar o sofrimento a tábua que vai reger a nossa forma de agir e de ser. Família, é isso, grande família. Certo? Que eu tinha para trocar com vocês hoje. Agora, minha amiga ia concluir alguma coisa ali que eu disse que precisava fechar aqui para poder voltar. A minha dúvida era essa. Quando há esse afastamento com respeito, é ok? Tipo, não. É isso. Quando... A minha ideia não é me afastar do outro. A minha ideia é, por que eu me acorrento ao outro? Eu quero, na realidade, me desacorrentar. Como é que eu me desacorrento? Entendendo que o outro é o outro. Tem um jeito dele de ser. Eu não quero torná-lo quem eu quero. Ele tem um jeito dele de ser. Ah, mas às vezes vai sair da casa, vai sair do coisa. Como é que isso é feito? Tá? Porque, às vezes, é aquela história. Não, mas metade da herança ele vai levar. Eu não vou perder. O que é mais valoroso para mim?
Entendeu? Porque eu tenho que pesar o que é mais valoroso para mim. Você vai abandonar, não é abandonar, isso eu vou transformar aquilo em uma, como é? Em uma zona de guerra ou não. Há elementos legais para discutir aquilo, que podem ser encaminhados, mas eu não vou carregar a minha tela mental com aqueles sentimentos. Uma coisa não está atrelado à outra. Ok? Pronto, de volta para você.